Atenção, senhores vereadores, comparecerem ao plenário para início da sessão ordinária de hoje. Bom dia a todos. Solicito ao primeiro secretário, vereador Cecílio Mota, que proceda à verificação do quórum. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todo o público aqui presente, casa cheia, todos os funcionários, internautas, vereadores presentes, Martins, Adriana, Zé do Povo, Magrão, Simone, Noelson, professor Diba Jatobá, Juliano, presidente da casa, Cecílio Júnior, que vos fala. A vereadora Jane Márcia também chegando. Até o momento só. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a sessão. Nesse momento eu vou passar as mãos do diretor, senhor João Pedro Barbosa. Nós estamos realizando uma sessão ordinária que tem como pauta a apresentação do relatório da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar referente ao processo disciplinar movido em desfavor do vereador Valnei dos Anjos por supostamente ter agredido uma mulher em evento público nessa cidade. Eu vou passar o processo para o senhor João Pedro Barbosa e pedir ao mesmo que proceda à leitura do relatório. Antes da leitura do relatório, o nosso Código de Ética e Decoro Parlamentar prevê no artigo 26 e no seu parágrafo, no artigo 27, a sessão de julgamento será aberta na presença da maioria absoluta dos membros da Câmara e obedecerá ao seguinte rito. Inciso 1º, esclarecimentos ao plenário sobre a representação, as conclusões da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar e os procedimentos do julgamento. É o que eu já coloquei para os senhores. Essa sessão trata especificamente para apreciar e o plenário deliberar sobre o parecer, voto da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar com relação ao processo disciplinar em desfavor do vereador Valnei dos Anjos. O inciso 2º diz que a palavra aos vereadores que queiram se manifestar pelo prazo máximo de 3 minutos, vedados a partes e também limitado ao número de 5 vereadores. Os vereadores que eventualmente queiram falar deverá tratar especificamente sobre o tema do parecer da Comissão de Ética e no máximo de 5 vereadores. Será disponibilizado ao representado ou ao seu procurador, conforme preceitua o inciso 3º do artigo 27, o tempo de 30 minutos para produzir sua defesa oral. A votação, conforme prevê o inciso 4º do artigo 27, será nominal, aberta e cada quesito formulado pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. A comissão não fez nenhum questionamento, apenas ela deu um opinativo, conforme também atendendo a regra legal. Concluída a votação, a gente vai fazer o score e proclamar o resultado quanto ao parecer, se favorável, se o parecer foi aprovado ou se o parecer eventualmente foi rejeitado. Por favor, senhor João Pedro, proceder à leitura na íntegra do parecer do relatório. Senhor presidente, bom dia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, todos presentes nesse momento. Por favor. E nós queremos, nesse momento, iniciar os trabalhos. Por favor. Por favor, senhor vereador. Por favor, silêncio na galeria. Por favor. Silêncio na galeria, por gentileza. Por favor. Silêncio na galeria, por favor. Por favor, silêncio na galeria. Por favor, silêncio na galeria. Nós, por favor. Por favor, silêncio na galeria. Se os senhores, se não houver, por favor, silêncio na galeria. Se não houver
Por favor, silêncio da galeria. Por favor. Por favor, silêncio da galeria. Por favor, silêncio da galeria. Ou os senhores vão respeitar o regimento interno dessa casa, ou eu vou evacuar o plenário. Por favor. Por favor, silêncio da galeria. Eu não vou permitir baderna. Eu estou falando para todos. A senhora, por favor, não me afronte. Me respeite. Respeite, sou pedido mandar se retirar a senhora daqui do plenário. Senhor João Pedro, por favor, proceder à leitura do relatório. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente. Nós vamos também solicitar que vocês coloquem o aparelho celular de vocês no silencioso, para que a gente possa ter a atenção devida durante a leitura do relatório. Senhor presidente, relatório final das representações por quebra de decoro parlamentar em desfavor do vereador Valnei dos Anjos, protocoladas pelo Partido dos Trabalhadores, melhor, pelo PSOL, pela senhora... Eu peço à galeria que não se manifeste. Eu peço às pessoas da galeria que não se manifestem, sob pena de eu evacuar o plenário. Por favor. Por favor. Representações por quebra de decoro em desfavor do vereador Valnei dos Anjos, protocoladas pelo Partido PSOL, pelas senhoras Mariana Matos de Oliveira, Maria Neide de Oliveira Vieira e Camila Aveline Santos da Fonseca, Comissão de Ética, Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores de Jacobina, Estado da Bahia. A relatora da comissão, vereadora Simone Souza da Silva. Fonda-se o presente processo disciplinar instaurado pela apuração dos fatos de evidente gravidade trazidos a esse colegiado por forças e representações protocoladas pelo Partido PSOL, pelas senhoras Mariana Matos de Oliveira, Maria Neide Oliveira Vieira e Camila Aveline Santos da Fonseca, em desfavor do vereador Valnei dos Anjos, supostamente por quebra de decoro parlamentar, incurso no artigo 72, o inciso 2, da Lei Orgânica do Município, bem como no inciso 1º, a linha B do artigo 5º, sanções aplicáveis, no artigo 6, incisos 1º, 2º, 3º e 4º da Resolução 435, de 14 de dezembro de 2021, que trata do Código de Ética e Disciplina Parlamentar, em fase de ter o mesmo supostamente praticado ilícito de agressões físicas, verbais. Também a senhora Ellen Mascarenhas, servidora pública do município de Jacobina, no Parque de Exposições de Jacobina, em 5/6/2022, por volta das 22 horas. Da legalidade da comissão. A fixação da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar foi efetivada na forma do regimento interno da Câmara, das 4 comissões permanentes da Casa, não sendo necessário, para os casos de representações contra membros da Casa, se criar uma nova comissão em caráter provisório, vez que esvaziaria o sentido da comissão permanente já existente. Respeitando os requisitos e previsão do regimento interno e composição da comissão, ficou como sendo presidente a vereadora Adriana da Cruz Santos Silva, relatora Simone Souza da Silva e o vereador Josevaldo Carmo de Souza, membro. Os cargos da comissão se coadunam e respeitam o inciso 2º do artigo 5º do decreto de número 201, datado de 27 de fevereiro de 1967. A comissão processante, desde o início da admissão da denúncia, se vale do dispositivo do decreto 201 de 27 de fevereiro de 1967, da Lei Orgânica do Município, regimento interno,
Código de Ética e Decoro Parlamentar da Casa. Síntese das representações. Trata-se de representações por quebra de decoro parlamentar em desfavor do vereador Valnei dos Anjos, protocoladas nessa Casa pelo Partido PSOL, pelas senhoras Mariana Matos de Oliveira, Maria Neide Oliveira Vieira, Camila Aveline Santos da Fonseca, que narram denúncias que o vereador Valnei dos Anjos praticou os ilícitos de agressões físicas e verbais em desfavor da senhora Ellen Mascarenhas, servidora pública do município de Jacobina, nos festejos juninos de Santo Antônio, em Jacobina, no Parque de Exposições, no dia 5 de junho de 2022, por volta das 22 horas. Senhor João Pedro, só um minuto, eu vou passar a presidência ao vereador Dibas Jatobá para tratar de assunto ali com os advogados das partes. Da Câmara, perdão, e do advogado. Mediante... Os advogados da Câmara e advogado do vereador Valnei. Certo. Não, pode contar o relatório. Mediante exposto nas peças, o fato foi noticiado em veículos de imprensa, rádios, TV, redes sociais, jornais e meios de comunicação e expressão de abrangência municipal. Eu gostaria que o vereador colaborasse, porque o relatório é extenso. Eu vou ler no mínimo aqui quase 1 hora, então, se a gente tirar a concentração, a gente não consegue terminar. Mediante exposto, as peças foram noticiadas em veículos de imprensa, rádios, redes sociais, veículos de comunicação de expressão municipal, estadual e nacional, e causou forte clamor social, não só no município de Jacobina, mas em todo o território nacional, com diversas notas públicas de repúdio de partidos, políticos, instituições e órgãos públicos. Em fase dos fatos, requisitaram medida cautelar de afastamento do vereador, sob a justificativa da essencialidade, tendo em vista a prerrogativa do acusado de, no exercício do mandato, pudesse interferir, influenciar ou interferir diretamente ou indiretamente no processo de apuração dos fatos. Em fase dos fatos, requisitaram a medida cautelar para isso. Ao final, ancorados à valorização da gravidade dos fatos, postularam o recebimento das representações e o competente em instauração do processo disciplinar, de imediato cautelar afastamento temporário do representado, ao final da procedência da representação, com aplicação de pena de perda de mandato por ter citado o vereador atuado de forma incompatível com o decoro parlamentar, nos artigos 72, inciso 2º, da Lei Orgânica do Município. Do recebimento das representações e da instauração do processo disciplinar. Em 9 de junho de 2022, a mesa diretora da Câmara de Vereadores, Estado da Bahia, representada pelo seu presidente, se deparou no expediente com representação por quebra de decoro parlamentar, datada do dia 8/6, formalizada pelo Diretório Municipal do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e pelas senhoras Mariana de Oliveira, Mariana Matos de Oliveira, Maria Neide Oliveira Vieira e Camila Aveline Santos da Fonseca, e evidenciados e demonstrados os requisitos mínimos das representações em fase do que haviam indícios de autoria de provas de materialidade da suposta tipicidade de fatos narrados que configuram prática de atos incompatíveis com o exercício do mandato parlamentar. Por maioria dos membros da Câmara, se decidiu por fundamento ao artigo 13 do Código de Ética e Decoro Parlamentar para que prosseguisse com a apuração e procedimento do efetivo nos trâmites pré-estabelecidos na forma dos dispositivos legais do Conselho de Ética, Regimento Interno, Lei Orgânica do Município e demais legalidades pertinentes, garantindo amplo exercício do contraditório e ampla defesa. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, ao recepcionar o expediente, considerando que a conduta imputada ao vereador se revestia de extrema gravidade, contrária à seriedade dos serviços desenvolvidos pela Câmara de Vereadores de Jacobina, com potencial de gerar prejuízos incalculáveis à imagem da Casa Legislativa, contrária ao dever do vereador de agir com decoro não só no recinto do plenário, no interior da Câmara de Vereadores, mas também na vida em sociedade, a existência de indícios suficientes
da ocorrência da quebra de decoro parlamentar, com violação não só do Código de Ética, como o regimento interno e lei orgânica. Optou cautelosamente pelo acolhimento dos pedidos de afastamento provisório do vereador pelo prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período, sendo sem prejuízos financeiros dos vencimentos, afronto dos seus direitos pessoais e políticos, ou cesseamento de defesa, com vistas a resguardar os trabalhos da comissão, imagem e credibilidade da Casa durante os trabalhos legislativos de apuração dos fatos, remetendo tal parecer opinativo pela decisão, pela deliberação do plenário pelos demais vereadores. Ante do atendimento do pedido da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, de colocação do seu parecer para a deliberação do plenário pelos demais vereadores, resolveu o presidente da mesa diretora o encaminhamento do expediente de análise à Comissão Permanente de Justiça e Redação, que exarou o parecer pela aprovação e legalidade do afastamento cautelar provisório do vereador denunciado, pelo prazo de 30 dias, prorrogáveis pelo igual prazo. Levando os pareceres e requerimentos à apreciação do plenário, com os 17 vereadores presentes, foram os mesmos aprovados por unanimidade para processamento da suspensão de mandato eletivo do vereador Valnei dos Anjos pelo prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual prazo, inclusive com o voto do próprio vereador. Por força da admissão do plenário, o presidente da mesa diretora editou e publicou o decreto administrativo número 161/2022, datado do dia 14/6, determinando que a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, formada pela vereadora Adriana dos Santos da Cruz Santos Silva, no cargo de presidente, vereadora Simone Souza da Silva, relatora, e o vereador Josevaldo Carmo de Souza, na condição de membro, providenciasse e apurar os fatos e motivos determinantes das representações por quebra de decoro parlamentar para providências que a lei requer. Em ato contínuo, publicou a portaria número 44, de 15/6, designando o servidor Lívio Lima Barros para realizar os trabalhos administrativos da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Dos trabalhos da comissão, das audiências assentadas da defesa escrita. Aos 15 dias do mês de junho de 2022, reuniu-se na sede dessa Câmara de Vereadores a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, com todos os seus membros, definidos no ato administrativo 161/2022, para iniciar os trabalhos de apuração dos fatos e motivos determinantes das representações por quebra de decoro parlamentar em desfavor do vereador Valnei dos Anjos. Na mesma reunião, ficou determinada que a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, a citação do denunciado, para apresentar sua defesa escrita, defesa prévia, na forma da Resolução 435, de 14 de dezembro de 2021, e ainda para acompanhar todos os atos de instrução do processo, garantindo-lhe ampla defesa e contraditório, na forma da previsão do artigo 5º do inciso 15 da Lei Orgânica da Constituição Federal. Nas certidões datadas de 17 e 20 de junho, o servidor Lívio Lima Barros deixou registrado que ocorreram diversas tentativas de citação do vereador em localizá-lo no seu endereço, além de tentativas de contato por telefone e também WhatsApp, contato por meio de funcionário do seu gabinete, por meio da sua esposa, restando caracterizando que o servidor, no momento o vereador se esquivava de receber a citação. Após as tentativas acima descritas ao retornar no povoado de Cafelândia em 21/6/2022, em mais uma tentativa de citar o denunciado, o servidor recebeu uma ligação do mesmo, informando que estava acompanhando uma comitiva do governo do Estado e que receberia a citação dia 24/6. Por fim, a citação do acusado ocorreu em 24/6, quando somente foi encontrado no povoado de Cafelândia a oportunidade em que foi entregue cópia de todos os documentos autuados e que instruíam o processo até o momento, sendo as cópias das publicações, das portarias, ata de instalação da comissão processante, dos pareceres da Comissão de Ética, parecer da Comissão de Justiça e Redação,
com drive, com fotos, cópias, representações a seu desfavor, até a sessão ordinária do dia 9, para a ciência do inteiro teor dos autos do processo disciplinar, assegurando ainda vistas aos autos no expediente do funcionamento da Câmara de Vereadores. Protocolada a defesa escrita, aí já é a defesa. Tempestivamente, o denunciado, em sede de preliminarmente, alegou, primeiro, inconstitucionalidade, a ilegalidade da suspensão cautelar imposta por deliberação do plenário, com base nos argumentos esvaziamento do poder sancionador punitivo em face dos princípios que, se fosse facultado ao acusado o uso da palavra no plenário para o exercício sagrado deliberação que havia o processo disciplinar, sendo atropelado devido ao processo legal com apuração e pena, princípios de ampla defesa e contraditório, da presunção da inocência e o processo legal. 2. A ilegalidade do partido PSOL ante a ausência do fundamento legal na lei orgânica e no regimento interno, no Código de Ética, que não teria previsão tal possibilidade e legalidade para partido político, ou seja, pessoa jurídica, para apresentar representação ou denúncia. Alegando ainda que o Código de Ética e Decoro Parlamentar concede somente a vereadores a possibilidade de representar na forma do artigo 15, suscitando ainda que, por força do artigo 73 da lei orgânica, o eleitor poderia apresentar denúncia ou representação, sendo que, assim alegou, não haver legalidade do partido PSOL, sob pena de violação do princípio da legalidade, devendo, por caráter e carência da legalidade, representação, sequer conhecido impondo do seu arquivamento. Terceiro, irregularidade na representação do PSOL por ausência de acompanhamento de documento não só do presidente do partido, bem como do próprio partido, conforme determina o artigo 13 do Código de Ética e Decoro Parlamentar. E ainda, documento de comprovação de deliberação no sentido de representar contra o acusado. Falta de enquadramento à indicação da suposta norma violada para abertura do processo disciplinar, impossibilitando o contraditório e ampla defesa, respaldando a alegação na ausência de uma discriminação minuciosa de imputação e acusação ao representado, com enquadramento na forma jurídica pertinente, impedindo o representado de exercer o contraditório de ampla defesa. Mérito. A defesa arguiu que as representações foram pautadas apenas nas conclusões de forma indireta, não presenciaram os fatos e não conheciam o contexto, e que, inclusive, foram feitas de forma temerária, injusta e leviana, como crime de lesão corporal previsto no 124 do Código Penal. Invocou que a presença dos elementos do tipo penal atribuídos não é constatado como penal. Equivocou que a presença de elementos não é constatada como penal. Base das notícias e julgamentos precipitados de redes sociais e um vídeo recortado, editado, conteúdo duvidoso, mas com intermédio de documentos, tais como laudo de exame de lesão corporal, devidamente elaborado por um perito médico-legal, afirmou que as acusações são injustas, por não haver prova de exame de lesão corporal, não havendo a ocorrência de crime, incorrendo de representações em cristalino crime contra a honra do representado. Sustentou ainda que o teor dos vídeos apresentados das representações foi levado a público pela imprensa e compartilhado com exaustão por adversários políticos do acusado. Não se reconhece os modos do contexto, bem como a procedência e os supostos fatos apontados. Impugnou todos os respectivos vídeos e todas as notícias acostadas aos autos das apresentações, ante a inexistência de documentos originários desses fatos. Atribuiu falsidade do vídeo vinculado, por ser de péssima qualidade técnica, editado e recortado, não sendo autêntico, além de não denotar todo o contexto do conteúdo de um diálogo entre representado e suposta vítima,
pugnando pela requisição do vídeo original, completo, com posterior perícia técnica, alegando ainda que a utilização de vídeos de péssima qualidade, de origem desconhecida e ilícita, sem a devida perícia técnica, nos modos acostados dos autos, inviabiliza o exercício do contraditório de ampla defesa, o condão para anular todo o processo. Ressaltou ainda o respeito do denunciado às mulheres, sempre com tratamento cordial, inclusive com a vítima, que faz parte do seu grupo político, mas que dispõe de um perfil arrogante, e que esse desentendimento é uma festa, é um fato corriqueiro, rotineiro. Ao afinal, invocou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação de medidas disciplinares, considerando o pedido de cassação ou perda de mandato completamente inepto, inconstitucional e ilegal. E que pese a previsão do Código de Defesa, o Código de Ética e Decoro Parlamentar, para o máximo de 3 testemunhas, considerando que a representação fora feita por eleitoras, recorreu à aplicação do inciso 3º do artigo 73 da Lei Orgânica, para que o rol de testemunhas fosse elevado a 10. Em homenagem ao princípio do contraditório e ampla defesa, nos pedidos requisitou o reconhecimento da defesa escrita e arquivamento do processo administrativo e acolhimento das preliminares e extinção do processo, a improcedência das representações, a remessa de todas as notificações e intimações em nome do defensor do acusado, e provar o alegado por todos os meios e provas admitidas. Ao final, requereu diligência no sentido da realização de perícia técnica no vídeo, amplamente divulgado, que fosse oficiado ao município de Jacobina para o fornecimento de imagens das câmeras instaladas nas imediações, local do fato, que fosse oficiado à Prefeitura de Jacobina para fornecimento das imagens do show de Vadão, e requereu o laudo pericial da Polícia Técnica do vídeo, se houver. Na assentada designada para o dia 7 de julho de 2022, às 9 horas, a presidente da comissão determinou a juntada da defesa, protocolada pelo defensor do acusado, dando continuidade aos trabalhos. Determinou a intimação da senhora Ellen Mascarenhas, vítima, para prestar depoimento dia 13 de julho de 2022, às 9 horas, oportunizando a vítima, no mesmo expediente, informar o rol de testemunhas. No mesmo assentada ficou determinada a intimação do advogado de defesa para que indicasse os endereços completos e telefones, contatos de WhatsApp das 10 testemunhas arroladas, identificando-as, quais se tratavam de testemunhas de fato e quais se tratavam de testemunhas de conduta, no prazo de 10 dias. Determinou ainda a expedição de ofício à autoridade policial, a fim de requerer informação se há certidão de boletim de ocorrência policial formalizado de vítima. Por favor, desliguem o celular, colaborem com a gente, tira a nossa atenção lendo aqui o material. Se há certidão no boletim de ocorrência policial formalizada pela senhora Ellen Mascarenhas, em desfavor do senhor Valnei dos Anjos, vereador, requerendo ainda o procedimento inquérito instaurado para apurar os fatos, determinou ainda a intimação do defensor, do acusado, da assentada designada para o depoimento da vítima. A senhora Ellen Mascarenhas fora devidamente intimada no dia 11 de julho de 2022 e compareceu no dia e hora designado para que seja no dia 13 de julho de 2022 para ser ouvida pela comissão. Na assentada do dia 13 de julho de 2022, com a anuência da vítima, a audiência contou com a presença de cidadãos e representações de segmentos, movimento de mulheres, imprensa local, sindicato dos comerciários. Dada a palavra ao advogado do representado, esse levantou questões de ordem, com a alegação da violação do artigo 19, cumulado com o 24 do Código de Ética, requerendo, mediante respectiva violação, a redesignação da audiência em fase do prejuízo da defesa. Deliberado, o requerimento fora decidido pela continuidade da sentada, no sentido de ouvir a vítima. A senhora Ellen Mascarenhas prestou depoimento,
através de gravação audiovisual, respondendo às perguntas da comissão e, em seguida, do advogado de defesa. Foi criada a oportunidade de arrolar testemunhas. A vítima arrolou o senhor Gabriel Silva Souza Lopes. Já fora designada a audiência para oitiva no dia 20/7, às 8h30, no período da manhã, saindo a audiência do defensor do acusado para oitiva de número 20 para o dia 20/7, às 8h30. A vítima, em um ato contínuo, requereu o prazo de 24 horas para entregar o vídeo original do suposto ato de agressão que teria recebido da empresa responsável pelas filmagens no evento, Arraiá do Santo Antônio, em Jacobina. E no ato contínuo, por decisão da comissão, for expedido ofício ao comandante da Guarda Municipal de Jacobina, a fim de que procedesse a identificação dos guardas municipais que se encontravam a serviço no dia do fato e que presenciaram as agressões, e a convocação por escrito para o depoimento dia 20/7, às 9h30. Dada a palavra ao advogado de defesa, esse requereu que a comissão expedisse ofício à Prefeitura de Jacobina, a empresa responsável pela filmagem local, para que fosse fornecido à comissão vídeos alusivos ao show do Seu Vadão realizado no Arraiá do Santo Antônio, e as imagens de câmeras das adjacências do local do fato da agressão no prazo de 10 dias. Na mesma oportunidade, for ainda renovado ao advogado de defesa a intimação para que indicasse os endereços completos, telefones e contatos de WhatsApp das testemunhas de defesa, identificando-as, quais se tratavam de testemunhas de fato e quais se tratavam de testemunhas de conduta, no prazo de 10 dias. Deferidos os requerimentos da vítima e defesa, saindo todos os presentes intimados para a sentada designada para o dia 20/7 de 2022. A testemunha Gabriel Silva, intimado para o dia 13/7, a Guarda Municipal, intimada para o dia 13/7, a empresa S-Max foi intimada para o dia 13/7. Em resposta, a empresa informou que realizou a instalação de equipamentos de segurança eletrônica e que o serviço de acompanhamento e verificação das imagens e vídeos e monitoramento ficou a cargo da Guarda Municipal, que se incumbiu de identificar os espaços e locais do evento que teriam acesso às imagens em tempo real para um monitor de 32 polegadas. Informou ainda que a capacidade do equipamento de armazenamento das imagens só era no prazo de 4 dias corridos, desde a continuidade das câmeras, e eram vinculados ao serviço circuito fechado de imagem. Informando ainda que no dia 5/6, tanto a senhora Ellen Mascarenhas quanto o comandante da Guarda Municipal solicitaram as imagens que seriam dito prontamente atendidos, conforme prova em anexo. Na sentada do dia 20/7, abertos os trabalhos, fora juntado com os autos o requerimento da vítima pelo vídeo que havia conseguido da empresa, com as imagens do suposto ato de agressão e a resposta do ofício encaminhado à empresa, informando que não detém mais das imagens. Antes do depoimento da testemunha Gabriel Silva Souza, a defesa do acusado levantou questão de ordem, suscitando a contradita da testemunha, questão indeferida pela comissão, haja vista que a ausência da comprovação de laços de amizade íntima. A defesa requereu prazo para analisar o vídeo juntado pela vítima. Fora determinada a renovação do requerimento dos ofícios solicitando do inquérito policial à Polícia Civil, a renovação da requisição à Prefeitura Municipal para que apresentasse os vídeos do show de Vadão e dos supostos atos de agressão no dia 26/7. Foram autorizados também acesso ao vídeo e atendidos todos os requerimentos da defesa. Mais adiante, no bojo do processo, a defesa alegou, folha 124, que o suposto vídeo, juntado aos autos, teria sido produzido unilateralmente pela vítima, que estava em seu domínio há mais de 30 dias, sendo o seu percurso desconhecido e a sua procedência duvidosa.
levantou questão para que fosse realizada a perícia no vídeo, com o argumento de que a testemunha Gabriel teria informado que o vídeo teria cortes. Já teria sido oportunizada a defesa que indicasse perito para o vídeo, tendo esse se esquivado sob o argumento de que a decisão era equivocada, ante a impossibilidade da defesa de nomear perito, alegando que a situação era de incumbência do juízo, sendo dever da defesa tão somente a indicação do assistente e também os custeios honorários. Na assentada do dia 27 de julho de 2022, foi a defesa intimada acerca da designada para a oitiva da testemunha em defesa, designada para o dia 4/8. Ante a dificuldade de intimação com os dados fornecidos pela defesa, ficou intimado o defensor para apresentar e comparecer com as testemunhas, independentemente de intimação, considerando o dever da parte da indicação correta dos endereços às testemunhas, com os quais pretende comprovar as respectivas alegações. Pelo servidor Lívio, foram intimados para o comparecimento na assentada designada para o dia 4/8, aí já é agosto, as testemunhas Francese de Jesus Alves, Eliana Carvalho do Nascimento Rios, Rosângela Souza e Melo, Carlos Fábio de Brito Costa. Quanto os demais, foram realizadas várias tentativas, conforme consta na certidão anexada nos autos, folha 148. A folha 153, a defesa requereu dilação de prazo em 10 para apresentar nome do perito, pagamento dos honorários e quesitos. Na assentada do dia 4, tomou-se conhecimento que a Prefeitura Municipal de Jacobina, pela segunda vez, não retornou o ofício com pedidos de vídeos e informações. Antes do início da oitiva das testemunhas, dada a palavra ao advogado de defesa, o mesmo dispensou as testemunhas de Valdice de Jesus, Francês de Jesus Alves, Rosângela Gouveia de Medeiros, Márcio Gomes Correia, Nayara Oliveira da Silva e Márcia Cristina dos Santos. Foram ouvidas as testemunhas Cleonice Bispo Cerqueira, Rosângela Souza Melo, Carlos Fábio de Brito Costa, Eliana Carvalho do Nascimento Rios. Nessa sessão, foi deliberada e aprovado o requerimento de renovação da suspensão do vereador a partir do dia 9/8, por unanimidade dos votos da comissão. A favor, garantindo seus direitos políticos. Em relação ao pedido de defesa, dilação de prazo para apresentar o perito, de forma unânime, a comissão decidiu pelo indeferimento, haja vista que tal prazo já teria sido oportunizado em dois momentos, não sendo cumpridos a diligência por parte da defesa. Dos depoimentos da vítima, testemunhas e do acusado. Desde a palavra, através das gravações, por audiovisual, a vítima chamou o DJ Sures para tomar uma água na praça de alimentação. No percurso, os dois encontraram o vereador Valnei dos Anjos, que falou com o DJ Sures, tocou com a bota no pé de Ellen, onde o mesmo perguntou se o vereador iria derrubá-la. Mesmo assim, ele continuou com xingamentos e empurrando-a. Segundo a vítima, o vereador estava bêbado na hora da agressão, onde no dia anterior o vereador e Ellen teriam tido uma discussão boba no palco durante a apresentação do cantor Vadão do Povo. Segundo Ellen, nesse dia recebeu ameaças do vereador, queria bater nela, e que veio a acontecer no dia 5 de junho. O vereador, 5 de junho do corrente ano, numa agressão citada pela vítima acima. Segundo a vítima, registrou a queixa durante a semana na delegacia de Jacobina. Ellen disse que, mesmo após o DJ chamar a guarnição da Guarda Municipal, não tendo nenhuma ação dessa guarnição para com o vereador, Valnei dos Anjos, só depois de uma discussão de uma amiga dela, Ellen,
discutir com os guardas municipais é que a guarnição levou Ellen e o DJ até a saída do evento. Mas não teve nenhuma ordem de voz de prisão por parte da guarnição contra o vereador Valnei dos Anjos. Segundo Ellen, não sabia o fato porque os guardas não tomaram nenhuma providência em relação à violência sofrida por ela, que além da violência física, teve a violência psicológica, pois por dias depois da agressão, 2 dias depois da agressão, o vereador Valnei dos Anjos postou uma nota desrespeitosa contra as mulheres. Mas nenhum pedido de desculpas por parte do vereador, mesmo depois da matéria ter sido vinculada na TV. Logo depois, em rede nacional, no programa Fantástico da Rede Globo. Segundo Ellen, que não falava mais, não falava mais com o agressor, devido a uma discussão que ocorreu na Praça do Céu no mês de abril do ano em curso, pois o vereador tinha um perfil de uma pessoa grossa, mal educada, pois não justificava essa agressão, por não ter pedido desculpas e gerou diversas violências psicológicas. Em seguida, Ellen disse que não sabe como a Câmara Municipal de Vereadores de Jacobina cometeu crime contra a honra no total desrespeito às mulheres, quando deixou que um agressor, um assessor da bancada, o senhor Jailton Brito, jogar diversas imagens na internet, tentando desqualificar uma mulher que sofreu uma audiência, diversas agressões por parte do vereador Valnei dos Anjos. Ellen destacou o apoio do CRAM na sua recuperação da agressão física e psicológica sofrida por ela, onde a vítima relatou também que já tinha sofrido agressões desde criança, devido ao seu pai que agredia sua mãe, e ela estava fazendo tratamento devido à crise de ansiedade e depressão. Testemunha Gabriel Silva Souza Lopes. A testemunha diz que presenciou a situação grave da violência sofrida pela vítima Ellen Mascarenhas, no Parque de Exposições, onde o vereador Valnei dos Anjos, como foi gravado pelas câmeras de vigilância do evento, informou que ele era conhecido de Ellen, devido a mesma trabalhar em comunicação e sempre se encontrava nos eventos em Jacobina e região, onde depois do ocorrido passou a ter uma amizade ainda mais com a vítima, devido à agressão sofrida por ela. Diz que estava fazendo serviço extra no dia do ocorrido. Logo depois, ele e Ellen foram à praça de alimentação, onde veio no trajeto, a bota do vereador tocou na bota da Ellen, ela questionou se ele iria derrubá-la. Nesse momento, o vereador começou a ofender Ellen, palavras de baixo calão, e puxando-a pelo braço, onde a vítima questionou se ele iria bater nela. Mesmo assim, o vereador continuou segurando a vítima pelo braço e empurrou-a numa cerca ao lado. Segundo o DJ, que começou a chamar os guardas municipais, quando o vereador deu um tapa na vítima. Cena essa que o DJ disse que não iria esquecer por muito tempo, pois o mesmo ficou congelado, sem reação nenhuma, para defender a vítima no momento da agressão. Segundo o DJ, no dia seguinte, comprou 2 caixas de chocolate e foi visitar Ellen na sua casa, onde os dois acompanharam nas redes sociais diversas pessoas fazendo mais violência ainda, onde muitas delas publicaram ofensas, tipo tapinha, entre outras palavras, desrespeitando a vítima. O DJ, devido o mesmo não ter ajudado no momento da agressão, segundo Sures, o mesmo não tinha raiva do vereador Valnei dos Anjos, pois foi a escolha dele fazer essa agressão. Relatou que essa violência não justificava, não resolvia nada fazendo coisas dessa natureza. Segundo o DJ, logo após os fatos, os guardas municipais conduziram ele e a Ellen até a saída do evento. Dos depoimentos dos guardas municipais, guarda municipal Etevaldo Souza do Nascimento, foi dispensado a gravação de comum acordo de todos os presentes, informando que não viu absolutamente nada, que estava presente no circuito dos fatos,
porém não presenciou nada. Guarda Municipal José dos Santos Barreto e Marbson Alain da Silva Torres manifestaram-se. Em seus depoimentos afirmaram que não presenciaram agressões físicas do senhor Valnei dos Anjos em desfavor da senhora Ellen. Entretanto, manifestaram-se no sentido de prestar solidariedade no momento do fato, acalmando os envolvidos e, conforme relatos do senhor Marbson, ainda perguntou se a vítima gostaria de ir à delegacia para prestar queixa. Do depoimento das testemunhas de defesa, foram arroladas 10 testemunhas na peça de defesa, em que a previsão legal do Código de Ética e Decoro Parlamentar, no artigo 18, determinar no máximo 3, privilegiando a ampla defesa e contraditório e mostrando inequívoca benevolência por parte da comissão com a aplicação. Na audiência designada para o dia 4/8 de 2022, e oitiva das testemunhas, o advogado de defesa dispensou 6 testemunhas, requerendo apenas 4. Das 4 testemunhas, uma informou que presenciou o fato, que foi a senhora Eliana Carvalho do Nascimento Rios, que, em resumo, no depoimento à comissão, informou que apenas observou a conduta de Ellen, colocando o dedo na cara de Valnei. Percebeu que estava havendo uma desavença no local, mas negou ter visto agressões. Em que pese a mesma ter sido contundente no depoimento, a autoridade policial, quando relatou da forma que achava na data do dia 5/6, por volta das 21h30, no Parque de Exposições, localizado na Avenida Nossa Senhora da Conceição, nessa cidade, pois ali estavam trabalhando na ambulância de apoio do evento, quando presenciou o momento em que Ellen Mascarenhas apontou o dedo na cara do vereador e este veio a empurrar esta jovem, e que chegou após para apartar os dois, tendo segurado o Valnei, tirando-lhe da cena, que sua melhor opção foi puxar o vereador, pois a declarante estava mais perto dele. Ou melhor, nas suas costas, que o fato aconteceu muito rapidamente. Portanto, a depoente não percebeu os detalhes, se houve mais algum tipo de agressão, fora aquele empurrão, que não ouviu o que eles pronunciavam, até por conta do som da festa, mas viu por parte da senhora Ellen, que falava alguma coisa, tipo Valnei, e ele pode ter, por isso, empurrado ela. Em relação aos demais testemunhas, limitaram-se a descrever a conduta de Valnei como pessoa e denegrir a imagem de Ellen em ambiente de trabalho, motivo pelo qual não deve ser opções pessoais acerca da vítima, já que presenciaram o ocorrido no Parque de Exposições. Vamos agora ao depoimento do acusado, o vereador Valnei. O vereador Valnei negou veementemente que tenha agredido a senhora Ellen. Inclusive, informa que em nenhum momento empurrou, nem tampouco proferiu palavras agressivas, informando apenas que teve uma discussão e que a senhora Ellen colocou o dedo na cara dele. Ademais, aduziu ainda que não viu as matérias de jornais e nem tampouco assiste TV e que ficou sabendo de notícias apenas. Que foi cumprimentar o DJ Sures, e que a senhora Ellen começou a xingar. Chegou várias vezes e apenas perguntou o que ele tinha feito a ela, e que ela tinha ido com o dedo no seu rosto. E o dedo estava praticamente tocando o rosto dele, que tinha ingerido bebida alcoólica, mas que estava além do normal. Que não acompanhou as notícias sobre o fato, que apenas ouviu falar. Razões finais do processo. Preliminarmente, alegou a defesa vício no recebimento das representações, cerceamento de defesa, indeferimento de nomeação do perito sob responsabilidade da comissão. Informou que após
a instrução processual, ficaram demonstradas as distorções dos fatos de inquérito político das representações e exploração de fatos pelos adversários políticos do representado. Preliminar levantou a questão de incompetência absoluta da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, alegando a impossibilidade, ante o rito aplicável ao presente caso, não ser a Resolução 435, de 14 de dezembro de 2021, mas o previsto no artigo 73 da Lei Orgânica do Município, sob a Lei Regulamentar Funcionamento Interno da Câmara, requisitando a deliberação e incompetência da Câmara, Comissão de Ética e nulidade de todos os atos praticados a partir do dia 9/6. Sustentou ainda o esvaziamento do poder sancionador punitivo em face à suspensão cautelares impostas, questionou as suspensões cautelares, indicado que o representado já teria obtido 3 punições, que as mesmas não possuem base em legal. Sustentou que apenas o requerimento do pessoal recebido como representação foi recebido pela mesa diretora, ou melhor, pelo presidente. No mérito, alegou a defesa que os fatos imputados ao representado são fatos completamente isolados, que os adversários políticos cuidaram de dimensionar demasiadamente os fatos, que a tentativa capciosa de imputar ao representado o crime de lesão corporal, e restou evidente nos autos a inexistência de qualquer crime. Constatou a suposta violação do devido processo legal de ampla defesa e do contraditório na tramitação do processo. Sustentou ainda que ocorreu o cerceamento de defesa através do indeferimento de produção de provas e inúmeros obstáculos criados para a defesa, atribuindo força letal ao indeferimento da contratação de um perito, mesmo já ter iniciado as tentativas com 2 peritos. Atribuiu a produção unilateral de uma vítima de um vídeo de procedência duvidosa, completamente isolado na vida do acusado, que o representado, além de ser excelente vereador, nunca teve intenção de agredir ninguém. Alegou, que os fatos não ocorreram na forma dos depoimentos da vítima e da testemunha por ela rolada, que a vítima não só xingou o representado, mas também colocou o dedo de forma violenta em sua face, afirmando que houve apenas um toque acidental na parte de trás da bota da vítima. Rebateram o depoimento do senhor Gabriel e da vítima, que o representado jamais jogou a vítima sobre cerca, que a vítima, por razões desconhecidas, omitiu, distorceu fatos, que inexiste a prova de qualquer murro ou tapa na cabeça da suposta vítima. Questionou o indeferimento da contradita da testemunha, Gabriel Silva Souza Lopes. Atesta que, com base na documentação apresentada, foi possível concluir que o representado não cometeu qualquer crime, vez que a vítima não tinha qualquer lesão, invocando a aplicação das medidas disciplinares com base no princípio da proporcionalidade, que o pedido de perda de mandato é completamente inepta, que o plenário, casa, já reconheceu mesmo de forma prematura a inconstitucionalidade legal, a revelia do devido processo legal para o caso em tela. A pena adequada era a suspensão, e fazer isso esvaziou o seu poder sancionador. Reconheceu que não podia e não cabia penalidade mais grave, que o fato imputado ao apresentado é tão somente uma mera contravenção penal. Como é sabido, poderá ser resolvido até em acordo, transação penal entre as partes, haja vista que dispõe na Lei 9.099 de 95. Ao final, requerer o arquivamento dos autos. Entre o esvaziamento do poder sancionador
do órgão julgador e a impossibilidade de dupla punição pelo mesmo fato. E, unilateralmente, o caso não haja o entendimento do egrégio plenário, requereu a aplicação do último caso, tão somente uma advertência escrita sustenta que contra o representado não consta qualquer falta anterior ao fato imputado que desabone o representado supostamente, requerendo que seja acostado os autos às informações do sistema de informação do mandato parlamentar alusivas ao representado. Por seguinte, por elas serem levadas em consideração do relatório final dessa comissão, invoca para agir de defesa com a comissão e deverá elaborar quesitos para o julgamento do plenário desta casa. Quesitos esses a serem elaborados pela comissão, levando em consideração todo o processo. Em sumo e em resumo, ao final, a defesa requereu o imediato arquivamento do processo do administrativo disciplinar pelo esvaziamento do poder punitivo, sancionador do parlamento, que se acoste aos autos, ficha do sistema de informação do mandato do vereador, que seja levado em consideração no final. A comissão ainda apresentou perguntas a serem utilizadas como quesitos. Agora vamos ao parecer e voto da relatora, finalizando o processo. Parecer e voto da relatora. É o relatório e a forma abaixo opinamos. Na apreciação sobre eventual prática de ato incompatível com o decoro parlamentar, cumpre observar que a lei orgânica, regimento interno e o código de ética prevê impossibilidade de perda de mandato. O parlamentar que descumprir os deveres a ele inerentes. Artigo 72, aqui no inciso 2º da lei orgânica do município. Artigo 72. Perderá o mandato o vereador, inciso 2º, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. É fato que são deveres do vereador, dentre outros, conduzir-se, sobretudo, de modo compatível com o decoro parlamentar. Ademais, o vereador que descumprir os deveres inerentes ao seu mandato ou praticar ato que afete a sua dignidade, sujeita-se ao processo às medidas disciplinares previstas. Verifica-se assim que a legislação prevê expressamente a possibilidade da perda de mandato ao vereador que incidir na prática e ato atentatório ao decoro parlamentar. Nesse caso, as comissões processantes destinam-se unilateralmente procedimento instaurado em face das denúncias, representação contra vereador por infrações previstas em lei e no regimento, combinada com a perda do mandato. Portanto, a presente análise deve se restringir-se a verificar se houve, de fato, a prática pelo vereador Valnei dos Anjos de irregularidade grave no mandato, se substanciam o ato incompatível com o decoro parlamentar. Inicialmente, é inegável que o político, seja ele de forma esfera governamental, de qualquer esfera governamental, tem o dever de conduzir-se de modo compatível com o decoro parlamentar. Isso deve ser seguido em todas as áreas da vida. Não apenas na sua vida pública, no exercício do mandato, pois tratando-se de uma pessoa eleita pela população para representar os interesses sociais e cujo poder legislativo foi concedido pela Constituição Federal, deve seguir os princípios da probidade, ética, moralidade em todos os seus atos, sejam públicos ou privados. É de conhecimento público que os crimes cometidos contra a administração pública são julgados pelo Poder Judiciário, mas cabe ao Poder Legislativo, de forma inexorável, o julgamento político dos atos de infração de decoro parlamentar, levando em conta a autonomia da Casa para os casos, interna corpus. Há de se verificar e considerar se o procedimento do vereador denunciado nos fatos, ora, apurados, é incompatível ou não com o decoro parlamentar. Contudo,
Antes de adentrarmos ao mérito dos fatos, importa analisar os aspectos processuais da defesa apresentada. Há dois como matéria preliminar a ilegalidade da suspensão cautelar por deliberação do plenário com base no argumento de esvaziamento do poder sancionador punitivo, em face do princípio que é facultado ao acusado o uso da palavra no plenário para o exercício do sagrado e indiscutível direito de defesa, como rege a Constituição em todo o seu argumento de defesa. O edil estava em plenário e, mesmo assim, não se opôs. Concordou com seu afastamento cautelar, sem prejuízo de recebimento de salário, durante o período de apuração dos fatos. Ademais, não se deve e nem foi tratado de afastamento cautelar, como imposição de pena. Mas, no caso de Intela, foi a medida indispensável para a instrução do processo disciplinar. Assim, por constatação da comissão. Nesse aspecto, não houve nem qualquer prejuízo, nenhum e nem qualquer prejuízo para a defesa. O vereador pôde exercê-la plenamente, participou através de sua defesa de todos os atos processuais, sendo-lhe facultado o acesso à ampla defesa do contraditório em sua plenitude. Pelo contrário, não houve esvaziamento do poder sancionador punitivo em face do princípio. Muito pelo contrário, foi facultada a defesa a participar dos atos processuais sem prejuízo de sua remuneração, não havendo qualquer nulidade por parte da decisão unânime e não houve qualquer prejuízo da defesa. Quanto à preliminar da ilegitimidade e irregularidade na apresentação do pessoal, essa também não deve prosperar. Isto porque o rol de legalidade para compor a representação em face da conduta do vereador é exemplificativo e não taxativo. Ademais, também houve denúncia. A representação de duas cidadãs, Mariana Matos de Oliveira e Maria Neide Oliveira Vieira, e Camila, e Camila Aveline Santos da Fonseca, sobre os mesmos fatos, que, ao contrário do que especifica a defesa, também foi recebido pela mesa diretora e não foi objeto de impugnação específica. Se admitir que apenas o vereador possa oferecer representação em face às condutas de outros vereadores, é temerário e contrária pacto federativo. Registre-se a tentativa de defesa de desentranhar ou incumbir que somente a representação do pessoal foi recebida. Ademais, esta claritividade de imputação de instrução processual, que além de recebida as duas representações, a defesa exerceu a sua plenitude no combate a ambas. Nesse sentido, qualquer cidadão e parte legítima que requer que a mesa diretora represente contra o membro do Poder Legislativo específico dos fatos ocorridos, provas, conforme previsto no artigo 55 da Constituição Federal de 88, no caso do requerimento de quem quer que seja verifica a existência de fatos, no mínimo provas, é dever da Casa Legislativa apurar as denúncias, se esta for aprovada na forma regimental pelos seus pares. Diga-se que representações e o afastamento foram objeto de apreciação do próprio representado, que em momento algum, na sessão do dia 8/6, se manifestou contrariamente ao recebimento das representações, muito pelo contrário, votou pelo seu próprio afastamento. Por fim, a preliminar e falta de enquadramento da indicação da suposta norma violada pela abertura do processo disciplinar, impossibilitando o contraditório e a ampla defesa, respaldando a alegação na ausência de uma discriminação minuciosa em imputação e acusações feitas ao representado, com enquadramento na norma jurídica pertinente, impedindo o representado de exercer o contraditório em ampla defesa, esta não deve prosperar, vez que o fato é tido por delituoso e os dispositivos legais violados se encontram devidamente registrados nas representações. Tanto é que a defesa se debruça sobre os mesmos,
Afastadas as questões preliminares, devemos nos atentar aos méritos dos fatos, senão vejamos. Trata-se o presente de verificar e apurar se o edil Valnei dos Anjos praticou ou não o ato ilícito de agressões físicas e verbais à senhora Ellen Mascarenhas, servidora pública do município de Jacobina, no Parque de Exposições de Jacobina, no dia 5 de junho de 2022, por volta das 22 horas. E se tal conduta se emolda e quebra de decoro parlamentar, incurso no artigo 72, inciso 2º da Lei Orgânica do Município, bem como no inciso 1º, a linha B do artigo 5º, com as sanções aplicáveis nos artigos 6, incisos 1º, 2º, 3º e 4º, da Resolução 435 de 14 de dezembro de 2021, que trata do Código de Ética e Decoro Parlamentar. O cerne da questão consiste em verificar se efetivamente houve ou não por parte do vereador a prática de conduta que caracteriza a quebra de decoro parlamentar. Para isso, é necessário que fique esclarecido que o decoro parlamentar estão a examinar se o representado faltou com o decoro parlamentar nas condutas apontadas nas referidas peças, confrontando, é claro, com as provas contidas nos autos. Decoro parlamentar é a conduta individual, exemplar, que se espera ser adotada pelos políticos, representantes eleitos em nossa sociedade. Decoro significa recato do comportamento, decência, acatamento de leis, de normas morais, dignidade e honradez, seriedade nas maneiras e no trato com a causa pública, compostura, postura requerida para exercer qualquer cargo ou função pública. Como se vê, o conceito de decoro pode ser variado, mas seu sentido é inequívoco. Considerar-se-á incompatível com o decoro parlamentar a prática de atos contrários à moral, o procedimento atentatório à dignidade da Câmara e à sua conduta pública, e a prática de ato que afete a dignidade da investidura. Sem dúvida, atos de agressão a qualquer cidadão atenta não só contra a imagem da Casa Legislativa, como também contra a seriedade, a sociedade que tem no ocupante o cargo de vereador, que é o seu dever proteger. Assim temos que nos valer dos deliciários que trazem a definição semântica da palavra. Aurélio. Honras definem como correção moral, compostura, decência, dignidade, nobreza, honradez, brio, decoro. No dicionário de Aurélio, essa definição. O dicionário online de português conceitua como decência, comportamento decente, com excessos de pudor, dignidade, respeito às normas morais, agir com decoro parlamentar, compostura, forma correta de se portar, ação correta, moralidade, maneira de agir, de falar ou de denotar pudor, resguardo. Maria Helena Diniz, em seu dicionário jurídico, preceitua que decoro, na linguagem jurídica em geral, quer dizer honradez, dignidade ou moral, decência, respeito a si mesmo e aos outros. A doutrina explícita, a razão da indeterminação do conceito de decoro parlamentar. Carla Costa Teixeira nos ensina o decoro parlamentar, como o código de honra precisa se referir aos valores de uma época e de um grupo. Vem daí a necessidade de expressão da sua natureza, avessa à plena tradução de atos específicos juridicamente. Como pode ser confundido pela indeterminação conceitual normativa de decoro? Frequentemente, é mais fácil de escrever na forma as citações que venham a configurar a quebra de decoro parlamentar do que buscar uma definição abstrata suficientemente para abranger todo o caso que todo caso requer. Isso faz do termo decoro um conceito relativamente aberto, premiável,
passagem do tempo relacionado antes tudo da própria aparência, conduta da instituição ante a sociedade. Posto isso, sobre o decoro parlamentar, vamos agora entender as ações do denunciado, se houve ou não quebra de decoro parlamentar para tal procedimento. Consta nos autos, pelo depoimento da vítima, do testemunha, presencial e por vídeo gravado, pela empresa de segurança, pelas matérias noticiadas jornalisticamente em meios de imprensa de alcance nacional, que o edil Valnei dos Anjos agrediu fisicamente a servidora pública nomeada Ellen Mascarenhas. No dia 5 de junho de 2022, fato este de grande repercussão social e geral em todo o território nacional. As imagens acostadas nos autos e todo o material de comprovação acompanha as representações, não deixam dúvidas da referida agressão física, que deve necessariamente ser devidamente combatida. Nesse sentido, o depoimento da vítima e da testemunha Gabriel Sures reforçam a imagem e tudo quanto relatado nas apresentações. Por outro lado, a maioria das testemunhas da defesa se limitaram a afirmar que não viram a agressão do vereador e negaram os fatos, mesmo diante de todo esse escabouço de documentos, provas, além do vídeo. A empresa responsável pela filmagem do evento, fornecida à vítima, com exceção da testemunha Eliana de Carvalho Nascimento Rios, na forma do quadro detalhado acima, essa ouviu a vítima dizer que o acusado a teria empurrado. O acusado chegou a afirmar absurdamente que não teve notícias da repercussão dos fatos, o que faz demonstrar o seu total descompromisso com a verdade no seu depoimento. Convém ressaltar que a defesa não prova que houve montagem ou truncagem do vídeo e que o parecer do vereador e que aparece o vereador Valnei dos Anjos agredindo fisicamente a servidora. Apesar de ter solicitado perícia no referido vídeo, a defesa deixou de indicar o perito técnico ou de produzir qualquer tipo de prova técnica que retirasse a autenticidade do vídeo. Foram oportunizados à defesa por 2 vezes e cobrado na mesma indicação do perito para que a mesma pudesse produzir prova de que o vídeo juntado pela vítima era adulterado. Durante o processo, as partes podem fazer alegações nos momentos oportunos e possui ainda, assim, o direito de apresentar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar seus argumentos, como ressaltamos no artigo 369 do Código, e o caso do exemplo da prova pericial, regulada no artigo 464 e 480 também do Código. Prova pericial consiste na prova produzida para especialista a pedido de parte ou juízo, a pedido das partes e juízo. Independentemente do vídeo juntado pela vítima, dos fatos expostos por dezenas de veículos de comunicação, não havendo qualquer constatação do representado no sentido de combater a notícia, já que alega serem falsas, assim os fatos imputados, além de constituir indícios da prática da atividade ilícita pelo representado, caracteriza por si atitudes que desprestigiam a Câmara de Vereadores de Jacobina e seus membros, em flagrante prejuízo da imagem do Poder Legislativo, como já asseverado. Dos autos não restam dúvida de que o edil Valnei dos Anjos agrediu fisicamente a servidora pública nomeada Ellen Mascarenhas no dia 5 de junho de 2022. E tanto essa relatora quanto o plenário se manifesta pelo convencimento não só do vídeo juntado pela vítima, mas por todo posto na instrução do processo e pelos documentos acostados.
os vereadores detentores do mandato eletivo, representados, direito do cidadão do município de Jacobina, agentes públicos e o período integral são exigidos de modo permanente o decoro e com postura adequada para o cargo que exercem. Diferentemente dos demais cidadãos, o vereador é muito mais rigorosa a proibição legal de realizar ou praticar abusivas contrárias à probidade da legalidade e moralidade, assim como as regras que costumam e formam o seu comportamento. Há de se registrar que a dignidade da Câmara de Vereadores de Jacobina, na forma que fora desrespeitada pela atitude do representado que agrediu uma mulher, quando a sua conduta deveria ser diametralmente oposta, o fato enseja o pronunciamento atentatório à dignidade da Câmara e dos seus pares. Na lição de Miguel Realce, a quebra do decoro é a existência de um ato, por sua natureza, possa configurar objetivamente uma infração e que o dever político determinado, quando não há qualquer correspondência lógica entre o espontâneo fático empregados nas expressões, a norma constitucional invocada sobre a aparência de um processo, o abuso devido ao poder, com decorrência da maioria. É certo que o representante do povo de uma casa legislativa tem que pautar sua conduta pública e privada pelo respeito às leis, os princípios da moralidade e dos interesses públicos, agindo conforme ética e os bons costumes. O cidadão que se candidata ao cargo público deve ser um exemplo à coletividade, pois ele passa a ser a voz dos seus eleitores no parlamento. O ingresso na vida pública, aliás, impõe ao agente público o dever de ser probo, virtuoso. Nesse sentido, é de esperar que o agente público, que em questão zele pela boa percepção, o mandato a ele atribuído, e pela credibilidade da Casa Legislativa e dos seus pares, agindo sempre atento para não cometer deslizes e nem causar manchas ou críticas que possam abalar a confiança da população no Parlamento Municipal. O abalo na confiança traz o descrédito da classe política à instituição e o desrespeito às normas de convivência. Confiança embaçada pela percepção do homem médio sobre o seu desempenho da atividade parlamentar, sobre a conduta pública e privada do vereador e sobre o poder legislativo. Isto é, o cidadão comum observa determinada conduta do parlamentar e o reprova ou não, podendo tê-la como digna e ética, obediente às leis e às instituições e suas decisões. Analisando as condutas atribuídas ao denunciado, contidas nas apresentações, não temos como não caracterizar como atentatória ao decoro, e assim a configuração da quebra de decoro por parte do parlamentar leva à consideração da repercussão do ato de imagem e credibilidade e na dignidade da Casa Legislativa. Esses fatos discutidos aqui no Parlamento ou juridicamente não retiram do consciente da coletividade a imagem negativa do descrédito em relação ao Legislativo e aos seus membros. Pela primeira vez na história de Jacobina, no Parlamento jacobinense, um vereador vem à Câmara Municipal para o interrogatório, sob a acusação de agredir uma mulher. Tudo acompanhado pela mídia, pela sociedade, com imagens de televisão mostradas nacionalmente, exibidas na internet para o mundo inteiro, trazendo para a Casa Legislativa seus membros e seus servidores, mas uma imagem no sentido vergonhoso, de descrédito, humilhação e desonra. Na forma vil do seu comportamento, o edil negar ainda querer colocar como vítima do fato. Por fim, a responsabilidade penal, civil, política e administrativa são independentes. E o fato do ato ter referido como crime, em tese, não impede o julgamento pelo Parlamento e a aplicação de cassação do seu mandato na defesa da instituição e da honra. O ex-ministro do Superior Tribunal Federal, Nelson Gria, ao analisar o mandato de segurança, afirmou:
a ofensa ao decoro parlamentar há de ser reconhecível segundo a opinião geral. E assim a conclusão do presente parecer final não podia ser outra, a não ser a caracterização da quebra do decoro parlamentar. Fato este perfeitamente reconhecível pela opinião geral do homem médio. Não podemos nos omitir nesse momento, sob pena de desrespeitar a confiança de toda a sociedade jacobinense que deposita nessa Casa de Leis. De fato, restou comprovada a instrução processual, a conduta do vereador Valnei dos Anjos de agredir uma servidora pública, Ellen Mascarenhas, nos festejos juninos de Santo Antônio, no período do Parque de Exposições de Jacobina, no dia 6 de junho de 2022. Tal conduta constitui quebra de decoro parlamentar, vez que a tal conduta é uma ação incompatível com o cargo que exerce e estando em curso, assim no artigo 72, inciso 2º da Lei Orgânica do Município, bem como o inciso 1º, a linha B do artigo 5º, nos seus incisos 1, 2, 3 e 4 da Resolução 435, de 14 de dezembro de 2021, que trata do Código de Ética e Decoro Parlamentar, razões no que levam a concluir pela procedência da acusação das representações. Como quesitos, proponho pela deliberação do plenário. Primeiro, há alguma dúvida que a senhora Ellen foi vítima de agressão no dia e local apresentado na representação? Segundo, há alguma dúvida de que as supostas agressões foram praticadas pelo vereador Valnei dos Anjos? Terceiro, houve quebra de decoro parlamentar por parte do vereador Valnei dos Anjos, até o mesmo agido de forma incompatível com o cargo que exerce, em curso no artigo 72 da Lei Orgânica, e os artigos 5 e 6 da Resolução de número 435, de 14 de abril de 2021, destarte deste requerimento o pedido de representação, opino pela cassação da perda do mandato do vereador Valnei dos Anjos. Vereadora Simone Souza da Silva, relatora da comissão, senhor presidente Juliano de Carvalho Cruz. Bem, senhores. Por favor. Bem, senhores, dando continuidade, obrigado, João Pedro, pela leitura longa aí. Chegou à mesa, diretora, por volta das 10 horas, a carta de renúncia do vereador Valnei dos Anjos, propondo... Um minuto, por favor. Silêncio, por favor. Por favor, não se manifeste. Por favor, silêncio, por favor. Por favor, silêncio. Por favor. Está correndo, a sessão está correndo com tranquilidade, é uma sessão complexa. Por favor, não se manifestem. O plenário não pode se manifestar, por gentileza. Eu vou pedir ao senhor João Pedro que proceda a leitura. João Pedro Barbosa, por favor. Senhor João Pedro Barbosa, por favor, proceder à leitura da carta de renúncia do vereador. Por favor, silêncio na galeria, por gentileza. Por favor. Por favor, o plenário não pode se manifestar. Por gentileza, vamos manter a ordem para a gente dar continuidade. Por favor. Por favor. Senhor João Pedro, por gentileza, proceder à leitura. Silêncio na galeria, por favor. Senhor presidente, carta de renúncia encaminhada ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Jacobina, o vereador Juliano de Carvalho Cruz. Valnei dos Anjos, brasileiro, casado, vereador eleito para a legislatura 2020-2024, portador da identidade de número 08-232-089-66, CPF 002-869-125-38, vem por intermédio da presente, nos termos da legislação aplicável, renunciar ao mandato de vereador em caráter irrevogável, irretratável, por questão de fórum íntimo, a partir da presente data. Valnei dos Anjos, 12 de setembro de 2022, senhor presidente.
gentileza. Por favor, vamos manter a disciplina da galeria, por gentileza. Quando essa carta chegou à mesa, diretora, já tinha iniciado a sessão, eu me retirei para passar para os advogados da Câmara de Vereadores, para o advogado do vereador representado, vereador Valnei dos Anjos, e também na presença do presidente da Ordem dos Advogados de Jacobina, doutor Alisson Fontes. E deixei que os advogados analisassem a questão e se pronunciassem, para que a gente faça a coisa com segurança. Qual é a definição que chegou à mesa diretora? O artigo 76 da nossa lei orgânica, que é a lei maior do município, diz, silêncio, por favor, é livre ao vereador renunciar ao mandato, exceto quando esteja sob investigação ou que tenha contra si processo já instaurado ou protocolado junto à mesa diretora da Câmara para apuração de procedimento incompatível com o decoro parlamentar, quando a renúncia ficará sujeita à condição suspensiva só produzindo seus efeitos se a decisão final concluir pela perda do mandato. Então, o que diz a nossa lei orgânica no seu artigo 76 é que a carta de renúncia do vereador foi recebida, porém, não tem como suspender o processo vai julgar, vai continuar, o plenário vai julgar o plenário vai julgar o parecer da comissão e, podendo o plenário se pronunciar, se o plenário se pronunciar pela cassação, fica o vereador com o mandato cassado. Se o plenário se pronunciar pela absolvição, votando contra o relatório, fica o vereador, por favor, o vereador fica valendo a renúncia. Então, vamos dar continuidade de forma legal à sessão e vamos abrir, conforme preceitua, Senhor presidente, o artigo 27, só um minuto, vereador, do Código de Ética, nós teremos que... Eu lhe dou só um minuto, vereador. Nós teremos que oportunizar a fala para até 5 vereadores, no prazo máximo de 3 minutos, sem direito à parte. Ou seja, o vereador não pode apartear o que estiver fazendo uso da palavra. Ato contínuo será franqueado, conforme preceitua o inciso 3º do artigo 27, será disponibilizado 30 minutos para ou o acusado ou o seu advogado de defesa fazer a sua defesa, sua sustentação oral. Pois não, vereador? Pois não. muito bom dia, senhor presidente Juliano. O senhor vai usar os 3 Não, minutos? só um informativo, Pois não. um minuto. Só para informar, Vossa Excelência recebeu o que acabou de ler, o diretor dessa casa, mas eu quero dizer aqui que o que está em julgamento é o mandato de um vereador. Nós somos convocados para isso, para essa sessão exclusiva sobre a votação do processo de cassação do vereador. O vereador hoje não é mais vereador, ele acabou de renunciar. Como tal, eu oriento a bancada da situação a se retirar, porque não se justifica mais votar. Vereador renunciou ao mandato. Vamos suspender a sessão por 5 minutos para voltar à normalidade. Mas a sessão vai continuar, viu?
Não, senhor. Não, senhor. Conversa. Falar. Pessoal, vamos mudar a controlada da sessão? Essa jacobina, por favor, silêncio. Essa jacobina, a nossa jacobina, eu tenho dito, vive o pior momento da sua história político-administrativa. Não existe respeito às pessoas, não existe respeito às instituições. E eu acho que o grupo do prefeito Tiago Dias, os seguidores e apoiadores do vereador Valnei dos Anjos, esse pessoal eles não respeitam ninguém. Não respeitam vocês, mulheres, cidadão, ninguém. Ao ponto de um advogado que teve acesso a todo o processo disciplinar, esse mesmo advogado que subtraiu o relatório dessa secretaria, tem certidão nos autos, ele se negou a assinar o protocolo de recebido. É um direito dele orientar juridicamente a bancada do prefeito. Arguíram de que Valnei não é mais vereador, porque renunciou, e ele vem para cá parecendo o rei do mundo, querendo falar como advogado do vereador, que não é mais. Eu sei que entendimento é esse. É uma situação simplesmente vergonhosa. Jacobina vive enlutada. Vivemos o pior momento da nossa história. Agora, se tem bagunça na prefeitura, aqui tem disciplina e ordem. E nós não vamos pactuar com esse tipo de comportamento. Jamais. O processo vai continuar. Nós vamos submeter o processo a julgamento do plenário com os presentes. E, a partir daí, as providências sejam tomadas aqui, couber, e cabe ao vereador renunciante buscar o eventual direito dele, onde ele achar que teve seu direito lesado. Mas o fato é que nós vamos continuar a sessão. Eu solicito ao vereador Cecílio Júnior que proceda à verificação do quórum para dar continuidade à nossa sessão. Pois não, senhor presidente. Vereadores presentes: Martins, Zé do Povo, Magrão, Simone, Noelson, professor Diba Jatobá, Juliano Cruz, presidente da casa, e Cecílio Júnior, que vos fala. Vamos dar continuidade à nossa sessão.
Meus senhores, daí. Meus senhores. Meus senhores, vamos dar continuidade à nossa sessão, nos debruçando sobre o nosso regimento interno e a nossa lei orgânica. Nós temos uma situação que vamos deixar aqui esclarecida para os senhores. A renúncia do vereador Valnei dos Anjos é tácita, sacramentada. O artigo 276 da lei orgânica diz que o processo em andamento, a mesa não pode acolher sumariamente a renúncia, porém não tira da renúncia o caráter válido. Nós, para darmos prosseguimento ao processo de julgamento, teríamos que ter pelo menos 9 vereadores em plenário, que representa a maioria absoluta desse colegiado. Então, são duas situações. Nós não vamos poder julgar o parecer, o relatório, o voto da Comissão de Ética, porque não há número legal. Se avançarmos, caberia recurso judicial. Mas vamos deixar suspenso o processo. O vereador já renunciou ao mandato. Determino a assessoria jurídica que adote os procedimentos como corpo administrativo para formalizar tudo o que aqui ocorreu hoje, inclusive a lavratura de ata, como também proceder, dentro da norma legal, os atos para a convocação do suplente do vereador Valnei dos Anjos. Portanto, não há como deliberar sobre o relatório da comissão, porque não há número legal. E quero, na oportunidade, parabenizar a Comissão de Ética pelo grande trabalho que realizou, um trabalho realmente, um relatório muito bem feito, parabenizar a relatora, parabenizar o vereador do Povo, e não vou poder parabenizar a presidente da Comissão de Ética, porque ela se retirou, senão o faria também, né? Enfim, não havendo mais nenhum assunto a deliberar,